capítulo 10. Compartilhe a escritura com aqueles amigos que são conosco que não têm a escritura em mãos. E depois de ter lido o texto, mantenha a passagem aberta no texto que vamos considerar juntos essa noite. João capítulo 10, do verso 1, nós leremos até o verso de número 18. É um longo texto, mas para essa noite esse texto cai perfeitamente bem, e eu espero ser capaz, com a ajuda do Espírito Santo de Deus, com a unção dele, de esclarecer a você o conteúdo dessa passagem e o que ela tem para nos dizer essa noite. João capítulo 10, do verso 1 até o verso 18, texto que na minha versão está intitulado como Jesus, o bom pastor. Quem encontrou aí diz amém. Ok, vamos então à leitura da passagem que diz assim: em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco da ovelha, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre as ovelhas, ou melhor, para este o porteiro abre. As ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhes propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Jesus, porém, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vierem ante mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhe deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá, e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida, e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhecem a mim, e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deixe aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para a entregar e também para reavê-la. Esse mandamento recebi de meu Pai. Até aqui a leitura do texto, e que você manterá aí aberto para a gente considerar o conteúdo dessa passagem. Hoje de manhã foi uma manhã diferente, né? Para todos nós. Acordamos e não tivemos aquela preocupação de ter que se arrumar rápido para vir para a igreja, porque o trabalho inverteu o horário. E aconteceu lá em casa uma coisa que deve ter acontecido na casa de muita gente que tem filho pequeno. Quando a gente precisa vir para a igreja de manhã, tem que tirar o pecadorzinho da cama. Ir lá acordar ele, porque ele fica dormindo na hora de vir para a igreja. Mas hoje, como não tinha culto, o que aconteceu? Acordaram cedo.
isso, irmão? Acordaram cedo. Aí o Lucas acordou cedo, saiu do quarto dele e foi para o meu quarto. Pegar o computador para brincar na internet. Aí a mãe dele falou para ele assim: haha, te peguei com a boca na botija. Aí o Lucas olhou para a cara dela e falou assim: mãe, o que é boca na botija? Aí a mãe dele explicou: te peguei de surpresa, fazendo aquilo que você não devia estar fazendo. Ele não entendeu a metáfora, a ilustração, a imagem que ela estava usando. Até porque ninguém mais sabe muito bem o que é botija hoje em dia, especialmente para essa geração da internet e tudo mais. Mas a mãe usou uma imagem para tentar ajudá-lo a entender o que estava acontecendo naquele episódio. E depois no almoço eu expliquei para ele a imagem, o que era uma botija, o que era pegar com a boca na botija. Estou chamando a atenção para esse detalhe porque o Novo Testamento está cheio de imagens, metáforas, que a Bíblia usa para descrever a obra e o sacrifício, a oferta feita por Jesus aos pecadores. A Bíblia está cheia de imagens que tentam fazer a gente aprender, ajudar a gente a entender o que Deus está oferecendo para a gente no Evangelho e em Cristo. Muitas dessas imagens foram inclusive usadas e produzidas pelo próprio Senhor Jesus. Nesse texto que a gente acabou de ler, ele usa duas imagens. A primeira imagem é a imagem da porta, e eu não vou me deter a essa imagem hoje, embora ela seja uma imagem maravilhosa que Jesus apresenta quanto a si mesmo nessa passagem. E é curioso até porque ele fala em linguagem metafórica primeiro, ninguém entende o que ele está dizendo, aí ele, para confirmar, diz assim: eu sou a porta. Quem entra por mim encontra pastagem, alimento, vida e tudo mais que ele descreve no texto. Até num momento as pessoas ficaram meio confusas com essa imagem que ele estava usando. Aí ele usa uma segunda imagem, e essa que vai nos interessar essa noite. Ele diz também que ele é o bom pastor. Mas ninguém a não ser o Senhor Jesus pode ser chamado de bom pastor. Nós vamos ver daqui a pouco por quê, mas a imagem que ele está usando é que o que ele tem para oferecer a nós está representada nessa imagem que ele está usando para si mesmo. Ele é o bom pastor, e ele faz isso até em contraposição a duas outras imagens. Veja aqui, no verso de número 11, ele diz: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Mas antes, no verso 10, ele tinha feito a primeira contraposição. Primeira coisa que ele faz para denunciar aquilo que ele não é, ele diz assim: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu não sou como ladrão, eu sou o bom pastor. Segunda imagem que ele usa para contrapor a imagem do bom pastor: eu também não sou mercenário. Veja o verso de número 12. O mercenário que não é pastor, o mercenário que quer se apropriar das ovelhas, o mercenário que quer se aproveitar, explorar, usar, manipular o rebanho. E veja que essa imagem não é nova. Até hoje tem gente usando, explorando, manipulando, se apropriando do rebanho. Eu também não sou um mercenário, eu sou o bom pastor. O bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. Mas o que Jesus está ensinando com essa metáfora que ele está usando? O que ele quer dizer para a gente quando ele diz assim: eu sou o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas? A semelhança da situação envolvendo Lucas, ser pego com a boca na botija, o que essa expressão, o que essa imagem tem a nos dizer sobre o Senhor Jesus e aquilo que Ele tem para oferecer para mim e para você, na nossa vida, na nossa trajetória sobre a terra? O que essa imagem tem para dizer para mim e para você aqui e agora, essa noite? Aproveitando então essa noite de celebração do Dia do Pastor,
Eu queria mostrar para você 3 coisas que Jesus está nos dizendo quando ele se apresenta a nós como o bom pastor. 3 coisas. A primeira delas é que quando ele se oferece como bom pastor a nós, ele está oferecendo para a gente uma relação estritamente pessoal com ele. Mas essa é a melhor definição do que é ser ovelha de Jesus. É conhecer o pastor de maneira pessoal. Essa linguagem do bom pastor aqui tem a ver, acima de tudo, com Jesus se oferecendo a nós de uma maneira profundamente íntima e pessoal. Deixa eu tentar explicar isso mostrando para você no texto. Toda vez que ele se apresenta nessa passagem, ele faz questão de chamar a atenção para essa pessoalidade, para esse elemento de intimidade, para essa relação pessoal. É bom que se diga uma coisa aqui. Eu, como pastor dos irmãos, não posso ter a relação pessoal que Jesus oferece para a gente nessa passagem, por uma questão óbvia. Eu estou limitado ao tempo, ao espaço, às circunstâncias. E, portanto, ele é o bom pastor porque ele vai muito além de qualquer tentativa da gente encarcerar, resumir, reduzir essa pessoalidade que ele nos oferece. Veja como é que isso aparece no texto. Veja o verso 3, por exemplo. Para este porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Veja o verso 4. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Tem 2 coisas aqui que eu queria pontuar para mostrar essa pessoalidade que ele está oferecendo para a gente. Primeiro, que ele conhece as ovelhas pelo nome. Nome. Isso aqui é sinônimo de que ele conhece a gente como a gente é de verdade. Conhece a gente de uma maneira íntima. Conhece o nome, conhece o cheiro, conhece o hálito, conhece o chinelo que a gente calça, o pijama que a gente usa, a cama que a gente dorme. Conhece pelo nome. Chama pelo nome. Daniel, Ezequiel, Joel, Rebeca. Chama pelo nome. Marcos, Mileide, chama pelo nome. Você sabe que tem uma coisa curiosa, amados, que tem pessoas que têm apelidos que se transformam num nome mais importante do que o próprio apelido. Agora mesmo eu sei que aqui na igreja tem um irmão chamado Reginaldo, que a maioria das pessoas conhecem ele como Valdir, por causa da semelhança dele com o jogador do Vasco. Falando em jogador, você sabe qual é o nome do Hulk? Você sabe que o nome dele não é Hulk. Não é, eu também não sabia. Fiz uma pesquisa. O nome dele é Givanildo. É melhor Hulk, né, irmão? Mas Jesus chama pelo nome, não chama pelo apelido. Givanildo. Marcos, Marcelo. A ideia é que Jesus conhece a gente pessoalmente. E ele quer estabelecer conosco uma relação de intimidade. Segunda imagem que ele usa, é que ele não só chama pelo nome, mas o texto diz que elas, as ovelhas, ouvem a sua voz e reconhecem a sua voz. Está aqui uma segunda coisa que é surpreendentemente importante que nós entendamos sobre o que Jesus está nos oferecendo nessa passagem. Ele não quer só apenas que nós sejamos chamados pelo nome por ele, ele também se oferece para a gente como alguém que pode ser identificado pela nossa audição, pelo nosso coração, pelo nosso interior. Você sabe que essa é uma imagem que a gente tem o tempo todo na vida. Eu posso estar numa multidão de gente, quando eu ouço a voz do meu filho me chamando, eu sou capaz de reconhecer que é ele. E nessa hora,
o mundo todo para eu ouvir o que ele tem para me dizer. Mesmo acontece com a minha esposa. Eu posso estar envolvido com alguma coisa, a Tânia me chamou, eu sei que vem coisa boa. O ouvido logo desperta e a gente quer saber o que tem para dizer. É que a voz passa a ter um significado muito mais amplo do que apenas um som. O meu filho, o Lucas, fala, ele fica no quarto dele, que ele sabe quando eu estou chegando, pela maneira como eu abro a porta da sala. As esposas que dizem que sabem que o marido está chegando, pelo pisar, o caminhar dele, as pegadas dele no chão. Eu lembro até hoje, irmãos, o perfume que a Tânia usava quando a gente namorava. E quando eu sinto esse cheiro, eu lembro daquele tempo bom, que só melhorou com o passar dos anos. Ganhei a noite, irmão. Me dei bem agora. Qual é a ideia aqui, irmãos? Jesus está dizendo assim, eu conheço as minhas ovelhas e elas reconhecem a minha voz. Quando eu falo, isso tem eco no coração, na alma delas. E não se trata de uma questão audível apenas, irmãos. Essa mesma voz que para nós tem suprema importância, pode não ter importância para muita gente. Mas Jesus está chamando a gente para ter com Ele a relação de pessoalidade nesses termos. Primeiro, eu sou o bom pastor que conheço vocês pelo nome. Deus não trata a gente no atacado, Ele trata a gente no varejo, na nossa individualidade. E Ele quer que nós estabelecemos a relação com Ele nesses termos. Conheço vocês pelo nome, vocês devem reconhecer também a minha voz, porque são minhas ovelhas. Você sabe que, uma vez perguntaram para um pastor assim, pastor, quem escreveu o Salmo 23? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Aí o pastor respondeu assim, quem escreveu o Salmo 23 fui eu. Aí o pessoal olhou para a cara dele e falou assim, como assim, pastor? Não foi Davi, não? Ele falou assim, não, Davi só escreveu primeiro do que eu. Mas tudo que está lá é tão verdade para Davi como é verdade para mim. Porque o pastor de Davi é também o meu pastor. Primeira coisa, irmãos, é que Jesus está se oferecendo a gente como alguém que quer se relacionar intimamente conosco. Chamando a gente pelo nome, reconhecido na sua voz dirigida ao nosso coração. Segunda coisa que essa imagem está nos dizendo, é que o bom pastor não só se oferece para uma relação pessoal com a gente, mas o bom pastor também se oferece para dar uma direção pessoal para cada um de nós. Para dar direcionamento pessoal para cada um de nós. Veja como isso aparece no texto. Versículo de número 3 de novo. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Ele chama pelo nome as próprias ovelhas e o texto termina. E as conduz para fora. Veja ainda no verso 4. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas. E elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Bom pastor se oferece como alguém que quer ter uma intimidade pessoal com a gente, mas também como alguém que quer nos conduzir de maneira pessoal. E deixa eu tentar explicar isso dizendo o seguinte, irmãos. Conduzir para fora aqui é sinônimo de dizer o seguinte: o caminho que Jesus tem para cada uma das suas ovelhas é caminho dele para cada uma das suas ovelhas. Eu tenho no caminho que é Jesus um caminho que é só meu. Um caminho que dá direção especial para a minha vida. Dizendo em outras palavras, no caminho de Jesus existe caminho para cada um de nós caminhar, para cada um de nós ser tratado de maneira diferenciada, específica e singular. Eu estou no caminho
você está no caminho, mas dentro do caminho tem caminho para cada um de nós caminhar pessoalmente. No caminho, temos direção pessoal, que é diferente do outro, diferente do irmão, diferente daquele que nós conhecemos e está caminhando também. No caminho, tem rumo, tem trilha, tem existência para cada um de nós caminhar de maneira pessoal e dirigida por Ele. Ele está dizendo o seguinte: como bom pastor, eu quero dar direção para a tua vida. Eu sou aquele que pode dar direção para a tua vida. E embora o caminho seja o caminho para todos, eu vou dar direção para você pessoalmente na tua vida. Isso evita uma série de problemas que a gente tem, irmãos. Primeiro, porque Deus não nos trata em série. Mais uma vez, Ele não trata a gente em série, Ele trata a gente no varejo. Ele trata cada um de nós de maneira absolutamente pessoal e singular. Segundo, quando eu descubro que no caminho tem caminho para eu caminhar, e o caminho que eu caminho no caminho é só meu, e só pode ser caminhado por mim, caem por terra também todas as tentativas de me comparar a quem quer que seja. Caem por terra as minhas tentativas de achar que o meu caminho pode ser comparado com o caminho dos outros, porque o meu caminho é o meu caminho no caminho. Mas cai por terra um outro problema que tem, lamentavelmente, seduzido muita gente. Quando a gente entende isso, a nossa referência é apenas o Senhor Jesus e ninguém mais. Ele é o bom pastor que chama a gente para fazer dele a única referência para a nossa vida. E sabe por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque a gente tem visto muita gente hoje em dia tirar os olhos de Jesus e colocar os olhos em outras coisas, em outras pessoas. Lamentavelmente, alguns líderes que são carismáticos, líderes que são sedutores, emblemáticos, podem ter a capacidade de produzir esse efeito na gente. A gente começa com o tempo a esquecer e deixar de lado Ele como a nossa única referência para caminhar. Passamos a encarnar projetos que são ditos em nome dEle, mas que não têm a aprovação dEle. E aí, caminhamos por caminhos estranhos na nossa vida. O chamado dele como bom pastor é que a gente entenda que é só Ele quem nos conduz para fora. É só Ele que é a referência para a gente. É só nele que nós vamos encontrar de fato caminho pessoal e singular para cada um de nós. Terceira coisa que ele diz com essa imagem do bom pastor é que além dele oferecer uma relação pessoal, além dele oferecer uma direção pessoal, o texto diz que ele também oferece uma salvação absolutamente pessoal. Veja o que é dito no final do texto do capítulo 10. Eu sou o bom pastor, verso 14. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deixe aprisco. A mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Esse mandato recebi de meu Pai. Terceira e última coisa que essa imagem nos apresenta é que ele chama a gente para ser salvo por ele dessa maneira pessoal. Sabe que um dos maiores medos que eu tenho com relação aos meus filhos é que eles imaginem que possam ser salvos de maneira massificada, e não é assim que acontece. A oferta dele, como bom pastor, é que nós conheçamos essa salvação pessoalmente. Ele não salva a humanidade, ele salva ovelhas individualmente.
Ele não salva no atacado, ele salva no varejo. Ele conhece a mim e a você, e ele oferece a mim e a você de maneira pessoal esse amor eterno que o fez dar a sua vida por nós. A ideia, portanto, é que ele fez o que o Pai mandou que ele fizesse, para que eu e você recebêssemos nessa vida a oferta desse amor que ele tem para nos dar de maneira pessoal. É interessante, amados, que no verso 16 ele chega a dizer o seguinte: olha, eu tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, e a mim me convém conduzi-las. Ele está pensando aqui naquelas ovelhas que são além das fronteiras de Jerusalém, de Israel. Está pensando em mim e você. E está falando de maneira pessoal: olha, a oferta de salvação que eu tenho é uma oferta de salvação pessoal. Mas para isso você tem que entender que é em mim, apenas em mim, que você encontrará o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. Quando a gente conhece isso, que efeitos isso produz? Quando o pastor, o bom pastor, na nossa vida, é o pastor que nos chama para essa pessoalidade, que nos dá a direção pessoal e que nos salva de maneira pessoal. Quando isso acontece, quais são os efeitos disso? Eu queria te chamar a atenção para 3 coisas que vão aplicar o texto para a gente agora. Quais são as consequências dessa relação pessoal com o pastor? Primeira, nós deixamos de ser espiritualmente enganáveis. Veja os versos 5 e também o verso 8. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Veja ainda no verso 8. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Primeira coisa que a gente tem como garantia aqui, é que uma vez que a gente foi alcançado pela voz do pastor, nós reconhecemos a voz dele, temos uma relação de pessoalidade com ele, e agora deixamos que a nossa vida seja conduzida por ele, e agora somos salvos de maneira pessoal por ele. A garantia que temos, irmãos, é que a gente jamais vai ser enganado por qualquer outra voz. Jamais. Veja que o verso 5 diz: mas de modo nenhum seguirão o estranho. Sabe que às vezes eu ouço umas pessoas dizerem assim: mas pastor, eu tenho medo de ouvir determinada coisa e acabar sendo confundido. Ou meu filho vai para a universidade e vai perder a fé na universidade porque vai ouvir um monte de vozes lá. Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos: quem é ovelha de Jesus de verdade, de fato, não precisa ter medo de nada e de nenhuma outra voz. Não quer dizer que ele não possa eventualmente cair, ser ludibriado por um tempo, mas mais cedo ou mais tarde ele vai ser recuperado, restaurado, buscará arrependimento e voltará a dar ouvido à voz do pastor. Jamais existe a chance de alguém que foi alcançado por essa relação de intimidade com o pastor, o bom pastor, ser levado ao engano definitivo em sua trajetória. Se isso acontecer, é porque essa pessoa nunca ouviu a voz dele. Se isso acontecer, é porque essa pessoa nunca foi alcançada, de fato e de verdade, nessa relação pessoal e íntima com o bom pastor. Então a primeira coisa, irmãos, é que quem ouve a voz do pastor está protegido, completamente protegido da possibilidade de ser enganado. O ladrão pode até chamar, mas ele não vai dar ouvidos à voz do ladrão. O mercenário pode até ludibriar, mas essa ovelha reconhece a voz do seu pastor, sabe quem ele é e jamais se deixará enganar. Eu, portanto, irmãos, como pastor, fico muito tranquilo, porque
porque eu sei que as ovelhas são do bom pastor e ele conhece cada uma delas de maneira definitiva, real, garantidora, de que elas jamais se perderão, jamais deixarão de ouvir a voz do seu pastor. Segunda coisa que acontece é que quem ouve a voz do pastor e tem com ele uma relação de intimidade, de proximidade, de ser conduzido por ele, de ser dirigido por ele e de ter nele a sua salvação, é que essa pessoa deixa de ser um sobrevivente e passa a viver a vida como a vida é. Veja o que é dito no verso 10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida, e tenham vida em abundância. Está dizendo assim, olha, quem faz de mim o bom pastor da sua vida, não será mais um sobrevivente. Ah, se eu for o seu bom pastor, se você estabelecer comigo uma relação pessoal, se você deixar que eu dirija os teus passos, se você encontrar em mim, apenas em mim, você não passa pela vida como alguém que sobrevive a ela. Você passa pela vida como um usufruidor da abundância da vida. Confia, se eu pastorear você, se você confiar, não deixará apenas de ser enganável, mas além de tudo, você vai experimentar emocionalmente, psicologicamente, afetivamente, espiritualmente, existencialmente, abundância de vida. Eu gosto dessa palavra, abundância. Porque abundância é um negócio farto. Farto. É muita coisa para o meu caminhãozinho. Chamado aqui, irmãos, é que se a gente for a ele dessa maneira como ele se descreve nesse texto, você vai encontrar nele vida. Mas não só vida para viver, mas vida para viver de maneira abundante. E aqui eu não estou falando nada de dinheiro, irmãos. Não tem nada a ver com dinheiro isso aqui. É verdade que alguns casos específicos também veio o dinheiro junto. Mas isso é exceção, não é a regra. Alguns casos que ele faz assim, mas em geral não é assim que ele faz. E você sabe tão bem quanto eu, que a vida tem muito mais a ver com outras coisas do que com dinheiro. Que tem muita gente que tem dinheiro, mas não sabe o que é viver a vida de verdade. Como tem muita gente que é pobre e não tem uma conta bancária rechonchuda, mas sabe experimentar e viver a vida. Sabe beber um copo d'água, irmão? Com gratidão a Deus no coração. Sabe beijar a mulher com vontade. Beijar a esposa com gosto. Abraçar os filhos e se alegrar nessa união que ele tem com seus filhos. Sabe botar o pé no chão e experimentar o toque da areia nos dedos. Sabe ir para a praia e vislumbrar a beleza da criação divina. Sabe usar chinelo e se sentir como um rei que come manjar e pudim com um coração profundamente grato para com o Senhor. Sabe celebrar a vida como ela é, e se alegrar diante de Deus por isso. Às vezes, amados, a felicidade está muito mais perto da gente do que a gente imagina. A gente é que fica colocando isso sempre como uma coisa inalcançável, mas a verdade é que Jesus se oferece como bom pastor, como aquele que diz, olha, se você vier a mim, você vai ter vida abundante. Porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. E eu sou garantidor de que estar na companhia do bom pastor é a melhor coisa que pode acontecer na nossa existência. Terceira e última coisa, é que não só aquele que se apropria dessa imagem, do convite, da oferta do bom pastor, deixa de ser espiritualmente enganável, deixa de ver apenas como sobrevivente,
Mas ele sabe também que não vive mais para si mesmo. Sabe também que é parte de um rebanho que é universal. Sabe também que é cuidado pelo bom pastor. Veja como isso aparece no verso 16. Ainda tenho outras ovelhas. Não deixe aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Ainda tem ovelhas que não são desse aprisco. Ele está pensando agora num rebanho que é universal. Mas como é bom saber que a gente é pastoreado pelo Senhor Jesus, o bom pastor. Olha, você sabe que eu preciso também desse pastor, porque eu fico pensando às vezes, como é que tem lobo por aí, né, irmão? Como é que tem lobo? Lobo, inimigos, gente cara feia, armado até os dentes, gente que nos amedronta, nos apavora, alguns visíveis, outros invisíveis. A hora em que a gente passa pelo vale da sombra da morte, sim. E sabe o que garante que a gente não deve temer? A companhia do bom pastor. Mas agora que a gente está no rebanho, no aprisco, a gente sabe também que há muitas outras ovelhas. Muitas outras ovelhas. Em muitas ilhas distantes, países distantes, nacionalidades diferentes, que podem dar a mão a gente, que podem estar unidas a nós, apesar das diferenças, dos costumes, da língua, da cultura. Mas gente como eu e você, já entendeu, já ouviu a voz dele nos chamando, que reconhece a voz dele, que é conduzido na vida pela voz dele, que sabe que nesse caminho que leva a gente para ele, há caminho para cada um de nós caminhar, que nessa caminhada dirigida por ele é a única referência que nos importa. Que não há mais ninguém que nos dê identidade, segurança, paz, proteção, alívio na vida. Há muitas ovelhas, irmãos, espalhados por toda a terra, milhares e milhares, milhares e milhares, que como eu e você já entenderam, que só estamos seguros, só estamos protegidos, porque o bom pastor deu a vida por nós e nos chamou para ter com ele essa relação pessoal, essa relação de intimidade, essa relação de ser conduzido por ele, essa relação de permitir que apenas ele seja o Salvador e Senhor das nossas vidas. Terceira coisa que acontece é que a gente deixa de ser gente que vive para si mesmo, para ser gente que faz parte de um rebanho universal. Cuidado, cuidado pelo bom pastor. Deixa eu terminar fazendo uma chamada para todos nós essa noite. Jesus está lembrando para a gente uma coisa aqui, irmãos, que a gente não pode perder de vista nunca na nossa caminhada sobre a terra. Ele é o nosso pastor. E Ele quer estabelecer comigo e com você uma relação profundamente pessoal. Ele quer que nós entendamos que a nossa vida não está estruturada na religiosidade, no compromisso das cerimônias,
mas que a nossa vida está estabelecida numa relação pessoal com Ele. Que Ele nos conhece pelo nosso nome. Que nós somos ovelhas que ouvimos a sua voz e sabemos reconhecê-la. Que nós tomamos Ele, apenas Ele, como aquele que nos conduz. E que de fato, nossa salvação depende completamente dEle e do que Ele fez em nosso lugar. A fim de que, como resultado disso, irmãos, primeiro, nós não deixemos mais ninguém nos enganar. Segundo, nós experimentemos vida e vida com abundância. E terceiro, que a gente se reconheça como parte desse rebanho universal, dirigido e conduzido pelo bom pastor. Feche seus olhos, vamos falar com o Senhor. Pai, queremos ouvir a voz do bom pastor ao nosso coração essa noite. Chamando-nos pelo nosso nome. Discernindo os nossos corações. E nos fazendo entender, ó Deus, que não há nenhuma outra voz que acalente, que conforte, que console, que desperte, que dirija o nosso coração, além da voz do bom pastor. Ajuda-nos a manter o nosso coração sempre atento para ouvir a tua voz. Porque é apenas no Senhor e apenas no Senhor, no nosso Senhor e Salvador, bom pastor Jesus Cristo, que podemos encontrar caminho para caminhar na nossa vida, que podemos encontrar vida com abundância para cada um de nós, que podemos encontrar salvação pessoal para cada um de nós, que podemos estar protegidos e seguros, de fato e de verdade. Ah, Deus, para que assim jamais sejamos enganados pela voz do ladrão, pela voz do mercenário, para que assim a nossa vida seja conduzida, somente conduzida, pela voz mansa, amorosa do Senhor Jesus Cristo. Chama pelo nome, Senhor, aqueles que estão aqui e ainda não te conhecem. Chama pelo nome, para que eles sejam também levados a estabelecer com o Senhor uma relação pessoal a partir da mensagem salvadora do Evangelho. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Mas a gente vai terminar, e eu quero terminar de uma maneira diferente.